Uma coisa que precisa ficar muito claro para todos nós é o objetivo da CPI que vai começar essa semana, no mais tardar na próxima. A CPI da Covid não é uma CPI para investigar lavagem de dinheiro, superfaturamento, desvios, não é uma CPI para investigar corrupção. Isso tem que ficar claro. O objetivo da CPI é ver em que grau o Bolsonaro compactuou com o vírus e promoveu a imunidade de rebanho. Porque a imunidade de rebanho tem um problema. Para que nós tenhamos a imunidade de rebanho de modo natural, pessoas precisam ser contaminadas espontaneamente. Só que as pessoas vão ser contaminadas e aqueles que possuem algumas doenças já pré-existentes ou não, porque muitas pessoas também morreram sem ter nenhuma doença, vão acabar padecendo. E é claro que isso é uma afronta, porque o presidente da República, que deveria defender a população, está jogando a população para a morte. Então é isso que vai ser avaliado. Se o Bolsonaro ele promoveu de modo intencional que as pessoas se contaminassem. E nós temos toda uma sequência de fatores que vão ser avaliados. Alguns ex-ministros e ministros vão depor, Paulo Guedes possivelmente vai depor, o Eduardo Pazuello vai depor, Taishi, Mandetta, o Ernesto Araújo também está cotado para depor. Então nós vamos ter muitos depoimentos nessa CPI. Mas existe algo que está sendo considerado a bala de prata. E não é nem o TCU, ou os relatórios do TCU. Porque o que aconteceu? Em julho de 2020, o Bolsonaro teve a possibilidade de negociar com a Pfizer as vacinas. O laboratório fez algumas exigências, porém essas exigências não são diferentes para os outros países. Na verdade, são exigências normais da indústria farmacêutica. E o que aconteceu? O Bolsonaro, na época, se recusou a comprar as vacinas da Pfizer. E aí é o problema. Se o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas da Pfizer em julho, nós teríamos iniciado o nosso processo de vacinação no final do ano, em dezembro. Então nós estaríamos bem mais adiantados na vacinação, podendo ter salvo mais pessoas. Agora, o que nós queremos saber é, e a CPI vai investigar, é se o Bolsonaro, quais os motivos fizeram o Bolsonaro não comprar a vacina da Pfizer. E ele deu declarações até mesmo em tom jocoso, quando ele falou, se você tomar a vacina e virar um jacaré, mas antes ele ia falar macaco, jacaré, a culpa é sua, o problema é seu. Isso que está no contrato com a Pfizer. Então, a Pfizer já está se preparando para responder ou para depor na CPI da Covid. Representantes da Pfizer serão chamados. A estratégia que está sendo utilizada pelo laboratório ou pela farmacêutica, pela empresa, como você queira chamar, é ficar em silêncio nesse momento e esperar o momento exato para depor. Porque teve uma história do Jorge Cajuru que ele falou que o representante da Pfizer, salvo me engano, o presidente da Pfizer, ficou 10 horas, das 8 da manhã às 6 da tarde, esperando para ser atendido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. A Pfizer negou, o próprio Bolsonaro também negou o episódio. Mas a Pfizer vai ser chamada para depor. E aí a situação vai complicar e muito para o Bolsonaro. Então já está todo mundo chamando isso de bala de prata. Por que o Bolsonaro não quis comprar as vacinas da Pfizer? Eu vou ler a reportagem para vocês. Integrantes da CPI da Covid, ouvidos pelo antagonista, acreditam que apesar do amplo universo de investigação do colegiado, um tema é considerado a bala de prata: a recusa do governo em adquirir 70 milhões de doses da vacina da Pfizer ainda no ano passado. Esses parlamentares concordam que uma investigação detalhada das comunicações entre funcionários de segundo e primeiro escalão do Ministério da Saúde e destes com o Palácio do Planalto, então não é somente do Ministério da Saúde. Então perceba que não é um problema que vai cair somente nas costas do Eduardo Pazuello. Isso respinga também no Palácio do Planalto, respinga no presidente Bolsonaro. Pode ser decisiva para a devida responsabilização, seja do presidente, do ex-ministro Eduardo Pazuello e demais servidores. Até agora, a Covid já matou no Brasil quase 380 mil brasileiros. Nós vamos chegar em 400 mil até o final do mês. A partir da instalação da CPI na próxima semana, os senadores vão pedir a quebra do sigilo telefônico e telemático de toda a hierarquia da saúde, para saber quais orientações foram dadas, se houve consultas técnicas e recomendações. Pode sobrar até para a Anvisa. Então é uma situação complicada. E olha só, após entraves com o governo Bolsonaro, essa é uma reportagem do antagonista também, Pfizer se prepara para ser chamada à CPI da Covid. Então a Pfizer vai ser chamada e vai ter que dar as explicações. O que aconteceu?
Vão perguntar lá do Bolsonaro, houve a tentativa de compra? Por que o Bolsonaro não quis comprar? Ele fez contato com vocês? É uma questão contratual? Houve diferença dos contratos com o Brasil e os outros países? Essa é uma questão. Se o Bolsonaro se negou a comprar vacinas para proteger a população, aí ele é um criminoso. Isso é uma responsabilidade, é uma omissão que ele não cumpriu. Olha, todo o contrato foi o mesmo para Estados Unidos, para Chile, para todos os países. Só o Brasil não quis comprar. Aí é decisivo. Não tem mais o que dizer. Bolsonaro se negou a comprar vacinas porque acreditou na imunidade de rebanho. E ele sempre demonstrou isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas a situação está ficando cada vez mais complicada. Nós vamos acompanhar tudo isso. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.